Olá, eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora eu vou ler o nosso objeto de conhecimento da aula 6. Objeto de conhecimento: biomoléculas, polímeros, detalhamento, conceitos e tipos de polímeros. E agora vamos à aula. E eu quero começar essa aula sobre polímeros fazendo uma pergunta. Você já pensou na quantidade de objetos que você possui na sua casa e que são feitos de plástico? Por que ele é tão utilizado para fabricar objetos, o plástico? Vocês já pensaram? Já pararam para pensar sobre isso? E falar de plástico é uma coisa que é importante, né? Porque os plásticos, o tempo de decomposição é indeterminado, então ele pode poluir, né, o meio ambiente, né? O que seriam os plásticos? Os plásticos, eles são materiais poliméricos e eles são utilizados amplamente na sociedade, principalmente a moderna, né? Eles possuem propriedades únicas e isso faz com que eles se tornem extremamente versáteis, mas também eles podem apresentar desafios significativos em relação ao impacto ambiental. Mas nesta aula nós vamos explorar as propriedades dos plásticos e seus diversos usos em diferentes setores e os impactos que tem sobre o meio ambiente, tá bom? Então, gente, vamos agora assistir um vídeo e esse vídeo ele vai falar sobre a descoberta do plástico, né? Como que iniciou, né? Como que foi a descoberta dessa matéria-prima tão utilizada, né, por todos, né? Ela é útil, é verdade, porque a gente vai ver durante a aula que o plástico ele tem umas propriedades que ele pode ser moldável, ele pode ser maleável, então ele dá várias formas, né? Mas vamos aí conhecer a história do plástico, vamos lá. O termo polímero foi criado pelo famoso químico alemão J. Berzelius em 1832. Na realidade, Berzelius tentou criar um termo para diferenciar moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como por exemplo os gases etileno e buteno. Assim, o termo polímero foi utilizado para representar as moléculas de buteno como sendo constituídas de muitas unidades meros de etileno. As primeiras experiências realizadas pelos cientistas do século passado com substâncias poliméricas envolviam polímeros naturais, tais como borracha natural, amido, celulose e proteínas. Apesar da borracha natural ser menos abundante que a celulose e as proteínas, ela foi muito importante do ponto de vista histórico para a ciência de polímeros. Em 1857, Lord Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de determinados sólidos sob efeitos térmicos. Nesta mesma época, Charles Goodyear conseguiu desenvolver o processo de vulcanização da borracha natural, tornando possível o seu uso mais apropriado em aplicações onde a sua elasticidade fosse imprescindível. O início da indústria de polímeros ocorreu basicamente com o domínio da tecnologia de vulcanização da borracha natural. Este material já era utilizado em determinadas aplicações, mas suas características pegajosas, com aumento de temperatura e a inexistência do processo de vulcanização, limitavam em muito seu uso até então. Em 1844, Goodyear conseguiu patentear o seu processo de vulcanização na França. Entretanto, no mesmo ano, mais precisamente um mês antes, Thomas Hancock patenteou um processo semelhante de vulcanização na Inglaterra. Até hoje, existe uma controvérsia sobre o verdadeiro inventor de tal processo. O consumo da borracha natural cresceu com o advento de fabricação dos pneus e câmaras de ar a partir de 1912.
Em 1870, os irmãos Riati patentearam o processo de plastificação do nitrato de celulose, cujo nome comercial passou a ser conhecido como celuloide. Inúmeras aplicações deste produto se iniciaram desde então, tais como bolas de bilhar, dentaduras, escova de dente, pentes, bonecas, etc. Somente em 1907, Lord Baekeland patenteou o processo de síntese de um material polimérico essencialmente sintético, ou seja, a resina fenolformaldeído, conhecida popularmente como resina fenólica e comercialmente como resina baquelite, em homenagem a seu inventor. Possuindo uma melhor compreensão sobre as características moleculares dos polímeros, foi possível dominar as técnicas de polimerização. Então a gente percebe, né, que a descoberta do plástico não foi uma forma simples, né? Houve aí a participação de vários cientistas através que se debruçaram, né, sobre pesquisas que já existiam sobre os plásticos. O processo de vulcanização deu assim, né, um boom, né, nesses processos, na melhoria desses processos, até chegar aos plásticos que são usados como matéria-prima para diversos produtos que nós utilizamos. Mas afinal, o que são plásticos? Eles são materiais poliméricos amplamente utilizados na sociedade moderna, né? Além disso, eles possuem propriedades únicas, o que vai tornar o quê? Versáteis, né? Então, a gente vai perceber que os plásticos existem propriedades químicas super importantes. Então, essa propriedade de ele ser maleável, ele ser moldável, faz com que ele possa adquirir inúmeras formas, né? E isso é legal, é importante. E além disso, ele tem um custo muito legal, ele não é caro. Fazer a produção de plástico não é uma coisa cara para a indústria, né? E além dele dar vários itens, vários produtos, né? Ter várias formas, e isso para a indústria de plástico é legal, né? Então, apresenta também desafios. Essa grande produção, essa escala de produção de plástico tem desafios, porque eles podem dar um impacto, né, ao meio ambiente. Isso não é legal, porque, como eu disse para vocês, o tempo de decomposição ele é indeterminado, ou seja, ele não se decompõe com muita facilidade assim. Não vai se decompor com facilidade no meio ambiente, tá? E o uso dos plásticos? Nós temos aí usados, né? O plástico ele é usado como tecido sintético, vocês sabiam? Então, muitas roupas que usamos, né, tem plástico. E que plásticos são esses? Que tecidos sintéticos são esses, né, que são usados na produção de tecidos sintéticos? É o poliéster e o nylon. Eles são, além de serem utilizados como matéria-prima na fabricação de roupas, eles também são usados, né, na forma de tecido para estofamentos e tapetes. Além desse, nós temos também o plástico, o uso do plástico na medicina, né? Aonde que eu encontro o plástico na medicina? Numa variedade de dispositivos médicos e produtos de saúde. Quais são esses produtos? São as seringas, os implantes, as embalagens de medicamentos, equipamentos de diagnóstico e muito mais, né? Então, devido que o plástico, ele tem uma segurança, né, e também uma facilidade de seu uso, tá? E podemos encontrar os plásticos nos eletrônicos, isso mesmo. Muitos dos plásticos, eles são usados invólucros de dispositivos eletrônicos, cabos, isoladores e outros componentes, né? Por quê? O plástico ele tem uma resistência elétrica e uma capacidade de proteção contra choques mecânicos. E do que é feito o plástico, né? Você já pensou, né? Nós vimos no vídeo da história do plástico
que o primeiro processo, né, que se tem ideia, né, da origem do plástico é pela vulcanização, um dos processos, né? Mas ele é feito de quê, o plástico? Ó, o plástico ele é feito principalmente a partir de polímeros. O que é esses polímeros, né? São macromoléculas compostas por unidades repetitivas chamadas de monômeros. E aí, gente, eu quero fazer uma analogia com vocês, né? Se você, por exemplo, pegar uma pérola, né? Uma pérola, ela ali, a pérola sozinha, ela não tem valor nenhum, e ela pode ali representar um monômero. Mas se você, por exemplo, pegar várias pérolas e você fizer um colar com aquelas pérolas, ali seria o plástico, né? Que é formado por inúmeros monômeros. Porque para você ter o plástico, você precisa ter o monômero. A partir deles, eles vão se unindo e aí eles vão formando, né, o plástico, tá bom? Os polímeros, eles são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, constituídas por unidades menores, né? Que eu já disse que são os monômeros, seria a pérola, né? O monômero seria a pérola, o conjunto, o colar de pérola, o plástico, né? Fazendo essa analogia. O termo polímero deriva do grego. Poli quer dizer muitas e mero parte. Então, os polímeros são muitas partes, né? E a reação de formação dos polímeros é chamada de polimerização, tá? Então, a gente percebe que para existir o plástico, é preciso de sínteses orgânicas no laboratório para poder a gente fabricar o plástico. E uma dessas reações é chamada de polimerização. Os plásticos, os polímeros, né? Eles são classificados em polímeros naturais e polímeros sintéticos, tá? Então, existem duas classes dos polímeros, os naturais e os sintéticos. O que são os polímeros naturais? Também chamado de biopolímeros. São os que ocorrem na natureza. São os que encontrados na natureza. São polímeros, né, encontrados na natureza. E aí eu trago alguns exemplos para vocês desses polímeros naturais. Nós temos a borracha, temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos são o amido, a celulose, o glicogênio e as proteínas, né? Por isso que dizem assim, polissacarídeo é um polímero. A gente fica assim, né, gente? É polímero? Um polímero? Sim, é um polímero, né? E o que seriam os polímeros sintéticos? Os polímeros sintéticos são aqueles que são produzidos em laboratório. Então, existe uma síntese orgânica, né, que reage, que no final forma-se esses polímeros sintéticos. Em geral, os polímeros sintéticos, eles são derivados do petróleo, tá? Então, a maioria dos polímeros, né, vem do petróleo, ok? Agora, a gente vai falar um pouco mais, né, dos polímeros naturais. Os polímeros naturais são materiais poliméricos, são encontrados na natureza, o que significa dizer que eles não podem ser sintetizados em indústrias, tá? O corpo humano ele é composto de diversos polímeros naturais, como as proteínas e os polissacarídeos. Olha que interessante, nós temos polímeros, né, no nosso organismo. E alguns polímeros que são naturais, que são encontrados na natureza, gente, eles podem, o uso, né, o grande uso desses polímeros naturais, né, em alguns produtos que vão servir, né, para a gente, para o nosso uso em uma determinada situação, traz impacto para a natureza, porque você já
Porque vocês já imaginem vocês, né? Se a gente for tirar tudo da natureza, hein? A gente muitas vezes destruímos, né, aquele local. Então, polímero natural, que a gente vai conhecer um polímero natural, que é comum, né? Que acho que todo mundo conhece, que seria a borracha natural. A borracha natural, por muito tempo, né? Ela era uma mina, principalmente aqui na nossa região, né, na região norte. Mas com o passar do tempo, o seu uso, né, e o valor que se dava a essa borracha, outros países começaram a produzir, né, também. Essa borracha natural, ela é obtida da seringueira, tá? E existe uma técnica para obter essa borracha. Não se obtém essa borracha de qualquer forma. A técnica é um corte, ela é feita no caule, e aí obtém-se obtém-se esse líquido, que ele é branco e tem um aspecto leitoso, que é conhecido como látex. Essa que é a borracha, tá? A borracha, ela tem um monômero, né? Porque vocês sabem que para dar origem a um plástico, eu preciso ter um monômero. E esse é o monômero aqui, ó, vocês observem aqui comigo, né? A estrutura é um composto orgânico. O monômero da borracha natural é o 2-metil-1,3-butadieno. Também ele é conhecido como isopreno, tá? A utilização desse tipo de borracha, que é uma borracha natural, ela é limitada, gente. E ela ela tem alguns probleminhas, mas desvantagem. Em dias frios, ela fica muito quebradiça. E também gosmenta em dias quentes, né? Então, tem algumas desvantagens o uso dessa borracha aí natural, desse polímero natural. Além da borracha, nós temos também a celulose. Vamos ver. O que é a celulose? A celulose é um polissacarídeo mais abundante na natureza, né? A celulose, as características, ela é fibrosa, ela é bastante resistente, ela é insolúvel em água, né? E o homem, ele é incapaz de ingerir. E aí nós temos aqui como exemplo de celulose o algodão e temos também a madeira, tá? E é a partir da celulose que se obtém o papel, né, gente? Ok? Além da celulose, nós também temos, daqui a pouco a gente vai ver, o amido, é um outro polímero natural. Então, como eu disse para vocês, a celulose ela faz parte da composição, né, do papel e do algodão. E a madeira, por ter uma grande quantidade de celulose, é usada como matéria-prima na produção de papel. E o algodão é usada na produção de tecidos e também em outras finalidades. Agora nós temos aqui o amido. O amido, gente, também é um polímero natural. Ele é armazenado em diferentes órgãos vegetais. Esses organismos, eles realizam a fotossíntese e aí eles transformam, né, em água e gás carbônico a energia solar em glicose e oxigênio. E essa glicose ela é armazenada na forma de amido. O amido, como a gente pode perceber pela imagem, nós encontramos o amido em vegetais, e também nos grãos de sementes, de raízes, de plantas também, como batata, trigo, arroz, milho e mandioca. Então, é aí que está presente esse composto orgânico, o amido, que é um polímero
natural. Muito bem, e agora vamos conhecer os polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos, eles são aqueles que são produzidos, né, nas indústrias por procedimentos industriais. Agora, a obtenção desses polímeros é de maneira artificial, ou seja, eles são sintetizados pelo homem, né, no laboratório, que eles são produzidos através, como eu disse para vocês, de reações orgânicas, a gente chama de síntese orgânica. Então, observe aí comigo esse mapa mental sobre os polímeros sintéticos, aonde a gente encontra algumas informações, né, sobre esses polímeros. Então, esses polímeros, eles são componentes primários de todos os tipos de plásticos e compostos relacionados. Ele é uma molécula grande, que é formada de muitas moléculas menores ligadas covalentemente em um padrão repetitivo, né? Essas moléculas, gente, que compõem os polímeros são chamados de monômeros. E esses polímeros, geralmente, eles vão se formar a partir de dois tipos de reações químicas. Uma chamada de reação de adição e outra reação de condensação. Então, esses dois tipos de reações combinados entre si, eles formam os polímeros sintéticos, que são sintetizados das indústrias, né? Nas indústrias de plásticos. Agora, a gente vai assistir um vídeo, e esse vídeo ele vai trazer informações do uso de polímeros sintéticos no nosso cotidiano, tá bom? Vamos assistir. O polietileno é formado pela polimerização do eteno. O eteno é um alceno com 2 átomos de carbono unidos por uma ligação covalente dupla. A polimerização ocorre quando a ligação dupla é quebrada a temperatura de 200 graus Celsius e uma pressão muito alta de 2.000 atmosferas. Quando a ligação dupla se rompe, moléculas adjacentes ligadas entre si para formar moléculas muito longas destas unidades de repetição. A unidade de repetição era conhecida como monômero. Assim, por exemplo, no polietileno, o monômero é o eteno. Ok? Então, deu para ter uma ideia aí, né, de como se formam os plásticos. A partir de um monômero, eles vão se ligando e aí eles vão formando, né, os polímeros. Agora eu quero falar um pouco das características dos polímeros. Os polímeros, eles são rígidos, flexíveis, amorfos, semicristalinos, transparentes ou opacos e tem maior ou menor temperatura de processamento, né? Isso vai depender do tipo de polímeros, tá bom? E existem 2 tipos de polímero. Vamos ver sua classificação, vamos lá. Nós temos os termoplásticos e os termorrígidos. Aí que começa a diferenciar um polímero do outro, esses polímeros sintéticos, né? Ele tem todas essas características, legal, mas nem todos vão ser rígidos, nem todos vão ser maleáveis, tá certo, gente? Isso vai depender da classe do polímero. Então, polímeros termoplásticos são materiais que se tornam moldáveis ou maleáveis, e isso a certas temperaturas, tá certo? Elevadas. E eles também podem endurecer ao esfriar. Essa propriedade, muito importante dessa classe dos termoplásticos, permite que eles sejam reciclados e reutilizados várias vezes. Fica a dica aí, ó. Será que aquele produto que eu comprei, que é plástico, ele pertence a essa classe dos termoplásticos? Né? Essa característica de poder ser reciclado, reutilizado várias vezes é legal, né, para o meio ambiente, tornando-os altamente versáteis em diversas aplicações industriais e comerciais. Ok? E os
os termorrígidos também são maleáveis, também são moldáveis. Agora, quando aquecido a uma determinada temperatura, tá? E eles se solidificam quando resfriados. Agora, os termoplásticos, os termorrígidos, eles não podem ser reciclados, viu, gente? Nem derretidos e nem modelados, ok? Aqui nós temos exemplo de termoplásticos em produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Nós temos aqui o poliuretano, que é utilizado, né, como matéria-prima de espumas, o acetato de vinila, que é a EVA, né, ele é utilizado em solados de tênis e chinelos. E temos também aqui o termoplástico de poliamida, que é utilizado na fabricação de canos, né, que é um pouco mais resistente, ok? E agora a gente vai para o Café com Ciência. O Café com Ciência, hoje ele vai falar, né, sobre o uso do glitter, tá, gente? Que o glitter, ele é um plástico, mas ele é chamado de microplástico. Vejam aí, né, as consequências, né, do uso do glitter. Vamos lá assistir esse vídeo? O glitter é um microplástico composto principalmente de pequenas partículas de plástico brilhante e colorido. Essas partículas são frequentemente usadas em produtos cosméticos, incluindo maquiagens, esmaltes e, claro, as tradicionais decorações carnavalescas. O problema, ele surge quando o glitter é descartado inadequadamente, seja ao lavar os produtos cosméticos ou durante a limpeza após as festividades com o carnaval. Por ser tão pequeno, o glitter não é filtrado de forma eficiente pelos sistemas de tratamentos de água e acaba chegando aos rios e oceanos. O glitter tradicional, que é feito de microplásticos, vai poluir rios e oceano e vão prejudicar a vida marinha. Por isso, o glitter biodegradável, ele surge como uma alternativa sustentável, que é feito com materiais naturais que se decompõem no meio ambiente. Ele faz parte de uma geração de produtos sustentáveis, pensados para causar menos impacto ambiental, desde a produção até o uso. Mas não basta apenas escolher bem. Esses produtos, eles precisam ter um destino correto. Eles precisam evitar a contaminação do solo e da água. Escolher bem e descartar corretamente é cuidar do planeta. Olha que legal, né? Esse vídeo ele faz um alerta. Às vezes a gente acha que não, né? Que isso não vai afetar o ambiente, né? O simples glitter, né? Que se utiliza aí como brilho e a gente percebe o impacto que faz no ecossistema. Tá bom, gente? E assim eu termino a nossa aula de hoje e até mais!